tenho fé que nem aquele irmão tem. Muitas vezes nós dizemos assim, eu já ouvi muitos falarem, eu não tenho fé que tu tem. Não, não é a fé que tu tem. A fé, ela vai fazer. Se ela faz na minha vida, ela vai fazer na sua vida. Ela vai fazer. Então, Jesus estava Bartimeu. E nós vimos, irmão, que e logo viu que estava curado Bartimeu, que ele seguiu Jesus pelo caminho. Por que seguiu Jesus pelo caminho, irmão? Porque Jesus, ele não quer só curar, ele não quer trazer só cura para mim e para a tua alma. O que Jesus quer fazer? Ele quer fazer a obra completa. Jesus quer fazer a obra completa. Porque nós vemos, irmão, que muitos só recebem a cura e voltam para trás. Mas nós vimos que Bartimeu, ele seguiu Jesus. Ele seguiu Jesus, porque ele disse, não, eu fui curado. Mas eu sei que ele tem obras maiores para fazer na minha vida. Porque a fé é isso, irmão. A fé é uma visão que nós vemos além daquilo que nós enxergamos. Porque nós vemos hoje em dia que muitos, a sua fé está fraca, sabe por quê, meu Senhor? Porque está com a mente rasa. Está com a mente rasa. Tem muitos hoje que não tem muita fé, porque está com a mente rasa, porque começa a olhar para a circunstância. Mas a circunstância, ela vem para querer abalar a nossa fé. Mas nós temos que fazer o quê? Olhar para o Senhor, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Porque na palavra de Deus diz que nós andamos pela fé, não por vista. Então muitos hoje para reclamar, porque eu não te amo. Para não estão falando de mim, eu vou parar de clamar. Só você e o Senhor sabem o que está acontecendo na sua vida. Só você e o Senhor. Porque muitos dizem, não precisa clamar desse jeito, não precisa jejuar desse jeito, não precisa buscar desse jeito. Porque não está entendendo o que você está passando na sua vida, o que nós estamos passando em nossa vida. É por isso que muitas vezes se levanta, para a gente saber que a nossa luta é contra a carne e sangue, meus irmãos. Meus irmãos, eu vou contar aqui um testemunho para vocês, meus irmãos. Um testemunho para vocês que aconteceu comigo, meus irmãos. Que acontece, eu sei que acontece com muitos. Que eu me lembro, meus irmãos, quando nós estávamos fazendo a consagração de 24 horas, quando nós iniciamos, e nós fazíamos um sábado aqui e outro sábado lá no polo. E eu me lembro, meus irmãos, que surgiu a conversa, mas foi verdade. Sabe o que falaram? Falaram que estavam escutando meus irmãos, um rato que nem cachorro. Falaram, o que é essa glorificação aí? Está parecendo um cachorro. Está parecendo um cachorro. Daqueles cachorros, que é o que, meus irmãos? Que é cachorro? Que é cachorro, meus irmãos? Falaram que parecia os cachorros, daquele cachorro de caça. Mas sabe quando isso chegou nos meus ouvidos, meus irmãos? Isso não entrou no meu coração. Isso não entrou no meu coração. Porque nós não podemos deixar entrar no nosso coração. Porque se nós entrar no nosso coração, nós vamos atrás de fazer coisas que Jesus não nos ensina. Então, meus irmãos, eu fiquei sabendo disso, como é que eu fiz? Foi orar pela pessoa. Eu fui orar, Senhor Jesus, faz a obra naquela vida, Jesus. Ele não está entendendo o que está acontecendo. Então a pessoa orou isso, meus irmãos. Mas eu sabia, meus irmãos, que a luta não era contra ela. É mesmo que principados e potestades. Então, foi isso que aconteceu, meus irmãos. A pessoa disse, parece um cachorro do ano. Sabe por quê? Como é que eu glorificava, meus irmãos? Hoje eu não estou glorificando mais, mas eu glorificava assim. Glória a Deus, aleluia. E bem altão, meus irmãos. E falava que parecia um cachorro. Isso aconteceu, meus irmãos. E muitas vezes, meus irmãos, aconteceu também. E aqui não é um desabafo, meus irmãos. É o testemunho que eu estou contando. Porque muitas vezes nós deixamos entrar no nosso coração e nós queremos fazer justiça e
Então oramos ao Senhor, o Senhor fazer coisas que não é para fazer. Muitas vezes nós se portamos assim, meus irmãos. E outra coisa, meus irmãos, que aconteceu, que eu via que muitos, meus irmãos, olhavam e diziam que não precisava disso, não precisa glorificar desse jeito, não precisa fazer essas coisas. Isso é doido. Jesus, ele não é louco. Eu sei, meus irmãos, que Jesus não é louco. Mas só você e Jesus sabe o que está acontecendo no teu coração. Porque, meus irmãos, nós vimos Ana, quando Ana estava orando, o sacerdote Eli fez o quê? Ele é sacerdote, o que ele fez? Ele disse que ela está embriagada. Mas você veja que Ana, ela só falava com os lábios, ela não identificava algo, mas ele disse: ela está embriagada. Mas o que ela fez? Ela foi lá, tomar vida com ele, e disse: não, meu Senhor, eu estou amargurado no coração, eu estou orando ao Senhor, por essa causa, eu quero que ele faça na minha vida. Eu pedi filho para ele, eu vim até o voto, que eu fazia o quê? Eu ia pegar o filho, que não ia passar navalha na cabeça dele. Por quê? Nós vemos na Bíblia que era o voto de quê? De Nazireu. Era o voto de Nazireu. Porque nós vemos que os pais de Sansão também fizeram isso. Porque Sansão, ele não estava, a força estava no cabelo dele. A força estava onde? Na promessa que os pais dele tinham fazido, que não ia cortar o seu cabelo. Então, muitas vezes é assim, meus irmãos. E outro testemunho eu vou dar para os irmãos. Que quando aconteceu essas coisas na minha vida, como eu estou voltando aqui para os irmãos, sabe o que eu fiz? Eu fui orar ao Senhor e falei: Senhor, eu quero que tu me responda. Eu botei meu joelho no chão e falei assim: Senhor, eu quero que o Senhor me responda. Se eu estiver atrapalhando algum que eu estou com a minha glorificação e com o meu louvor, o Senhor pode me dizer: eu vou parar ou então eu vou sair da igreja. Eu falei para o Senhor. E até hoje, meus irmãos, o Senhor não me respondeu. E outra coisa, que eu até falei para o pastor, aqui o pastor de testemunho, pastor, se eu estiver, pastor, no culto, atrapalhando, o Senhor pode dizer. E outra coisa que eu falei para o Senhor Jesus também: Senhor Jesus, o Senhor não falou para mim, mas se eu quiser, o Senhor pode falar para o pastor. Se eu estiver atrapalhando o meu clamor, o Senhor vai dizer que pastor, e o pastor não vai lá. Então, muitas vezes é assim, meus irmãos. As pessoas não vão entender a sua fé daquilo que você está buscando. Não criticar, não precisa disso. E uma coisa também que eu estava conversando com os irmãos, a irmã Thaís e o irmão Fábio. Muitas vezes, meu irmão, eu prefiro ser o povo da coxa de Jesus do que ficar calado e muitas vezes chegar no culto e não glorificar o nome dele. Por que o povo da coxa? Porque nós vimos que o povo da coxa, antigamente, é eles que alegravam o rei quando ele estava dentro. Então, eu digo para o Senhor, quando eu chego aqui na casa do Senhor, pode ser a minha última oportunidade, Senhor, mas eu vou me entregar de coração e corpo e alma. Eu não vou ligar para quem está pensando que eu estou se desfazendo de ninguém, não estou doido, eu estou ciente. E outra coisa, meus irmãos, que eu vou contar para vocês, que quando eu cheguei aqui nessa igreja, meus irmãos, eu escutava as irmãs batizadas no Espírito Santo, a irmã Régia, a irmã Thaís e a irmã Fabiana. Sabe o que eu falava? Eu digo: Senhor Jesus, eu quero sentir essa presença. Eu quero sentir essa presença. E as irmãs já escutavam. Eu quero sentir essa presença. Eu quero sentir essa presença. Desse jeito, Senhor. Deus sabe o que eu estou falando. Eu falava: eu quero sentir a presença que os irmãos estão sentindo. Então, eu era consciente que as irmãs estavam cheias do Espírito Santo. E eu disse: eu quero, meu Senhor, também ser cheio do Espírito Santo. E eu clamei, e saía do culto. Não, muitas vezes só sentia a presença, mas não era batizado, mas eu continuava. Continuava batendo, chegava aqui, chegava em casa, aonde eu estava, glorificava e buscava o Senhor Jesus. Porque Jesus, uma hora você vai fazer: eu tenho fé. Porque aonde o Senhor me colocou, só quem vai me tirar é o Senhor. Eu passo dificuldade, eu passo por desânimo,
todo mundo vai passando. Mas eu tenho fé, Senhor Deus, que aonde o Senhor me plantou, vai passar na tua obra. Eu tenho fé. Então é isso, meus irmãos. Nós temos que ter fé. Porque a fé, você vai viver o extraordinário de Jesus. Então a fé, meus irmãos, é essencial. É essencial. A fé é essencial para nós herdar o reino de Deus. É essencial a nossa fé. Porque a fé é em primeiro. Porque através da palavra de Deus. Porque quando nós viemos do mundo, meus irmãos, nós não viemos sem fé. Mas a partir do momento que nós ouvimos a palavra do Senhor sendo pregada, a fé vai entrar no nosso coração. Porque a fé, ela entra através da palavra. Porque a fé, ela é um dom de Deus. É um dom de Deus em nossa vida. Então, a partir do momento que nós vamos lendo, que nós vamos se entregando, que nós vamos orando, que nós vamos jejuando, vamos buscando Jesus, a nossa fé vai aumentando. E muitas vezes as pessoas não vão entender porque o que está acontecendo na tua vida. Sabe por que não vão entender? Porque eles estão olhando para as multidões. Eles não estão olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aí Hebreus 12, verso 2 que diz. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que o Bartimeu, a fé dele foi tão grande. Então a fé, ela muda o impossível. A fé, ela muda. Então eu digo para vocês, meus irmãos, não sei como você chegou aqui, mas eu digo para você que Jesus está passando aqui nesse lugar, e ele passou por esse cego Bartimeu. E o cego Bartimeu não perdeu a oportunidade. Ele clamou, levantou muitos contra ele. Mas por que ele recebeu? Por que ele recebeu? Porque ele focou em Jesus. Ele não focou na multidão. Então, meus irmãos, quando nós focamos em Jesus, pode se levantar o que se levantar, meus irmãos. Não vai prevalecer. Porque Jesus está conosco todos os dias. Ele está conosco. Assim que ele disse para Josué, te levanta e vai, Josué. E passa esse Jordão. Que assim que eu fui com Moisés, eu sou contigo. É a fé na palavra que eu estou dizendo, Josué. Então, muitas vezes é assim, meus irmãos. A fé. Nós temos que depositar a nossa fé. E nós estamos adquirindo, está sendo semeada em nossos corações através da palavra de Deus. Então nós devemos fazer isso, meus irmãos. Siga com fé. Siga com fé que as circunstâncias que estão acontecendo na tua vida, ou na vida daquele que você está orando, porque a palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes da nossa casa, nós somos sacerdotes de Jesus. Então nós não podemos deixar o inimigo se levantar e dizer que você não vai conseguir e que aquilo que você está orando não vai conseguir, porque nós somos profetas, nós somos sacerdotes, nós temos a autoridade de nós profetizar na vida daquele que vai ser a obra da nossa vida. Nós temos autoridade. Nós vimos na Bíblia que nós temos autoridade. Nós somos atalaias. Porque a oração que ela cura uma dor de cabeça, ela cura um câncer. Ela cura tudo, meus irmãos. Então, por isso nós devemos depositar a nossa fé em Jesus. Porque hoje, meus irmãos, nós vemos muito que estão depositando a sua fé na ciência. Não, nós devemos depositar a nossa fé em Jesus. Porque muitos dizem, eu fui curado por causa do remédio. Eu fui curado por causa disso e aquilo. Uma coisa que eu aprendi, meus irmãos, que nós tomamos remédio sim, mas uma coisa que eu digo, eu tomei o remédio, mas quem me curou foi Jesus. Eu falo desse jeito, meus irmãos, porque a gente vai aprendendo, meus irmãos, a gente vai aprendendo. Eu falo, eu tomei esse remédio, mas quem me curou foi Jesus. Então, meus irmãos, devemos ter fé que Jesus já levou tudo sobre os seus ombros naquela cruz. Ele levou todas as enfermidades. Então, meus irmãos,